Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. Tá? E nessa aula a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais avaliativa, digamos assim, tá? Do ponto de vista do currículo, da economia, o empreendedorismo como, enfim, um abarcador, né, de todo esse cenário. Bom, então, vamos lá. Empreendedorismo, ele contrapõe com a estabilidade, e aqui vemos um cenário em que não apenas as organizações privadas ou públicas, nas organizações privadas ou públicas, a competitividade é a linguagem utilizada, certo? Então, assim, é muito comum a gente ver no serviço público, na educação, na saúde, as pessoas reclamando de que, né, alguém puxou o tapete, que alguém, né, acabou conseguindo aquele cargo que você estava tanto tempo se preparando, enfim, né, e na iniciativa privada não é diferente não, tá? As pessoas estão o tempo inteiro ali se digladiando, tá, para que, né, as suas capacidades elas sejam assistidas por essas organizações, tá? E aqui eu faço um contraponto com aquilo que a gente chama de empreendedorismo social, tá? De um tempo para cá, mais precisamente do século XX, né, no início agora do século XX, essa mentalidade, tá? Essa digladiação, essa figura da competitividade, né, como linguagem utilizada nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas têm mudado, tá? Hoje, o emprego é muito mais colaborativo social do que propriamente a disputa por espaço. Tá? Tão latente até meados do século XX, enfim, né? Pelo menos é o que a literatura tem trazido para a gente aí, né, como cultura colaborativa social, tá bom? Então, assim, uma cultura em que as organizações elas são muito mais voltadas para o trabalho coletivo, o trabalho em equipe, a agregação daquelas atividades, né, também com olhar para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral, a fim de gerar resultados, tá? Não só para a organização, mas para o ecossistema a qual essa organização está inserida. Tá? Então, antes de adentrarmos ao universo histórico do empreendedorismo, tá? No Brasil, a partir dos anos 90, mais precisamente, percebemos uma mudança na estrutura, uma mudança estrutural no conceito e na forma de empreender, tá? Com o advento de novos conceitos que vieram de fora do Brasil, eles vieram de Harvard, né, com as cadeiras de administração, né, e a partir disso, isso foi espalhado pelo mundo, né, corporativo, estatal, né, e trouxe para o Brasil uma mudança de paradigma, uma mudança comportamental, né, por parte das organizações e do próprio Estado em si, que passou a vir, né, a, o empreendedorismo, tá, como uma ação coletiva, uma ação que é melhor se utilizada, se empregada em detrimento de todos, ao invés somente das organizações. É claro que as organizações continuam com seus objetivos também financeiros, né, em gerar recursos, em fazer com que as suas estruturas cresçam, mas isso é hoje feito de uma forma muito diferente. Não é mais a empresa, a estrutura que é o protagonista do, enfim, do resultado do empreendedorismo. Muito pelo contrário, o protagonista disso hoje é o ator, é o profissional, somos nós, tá? Dessas iniciativas, tá? Que, né, através das nossas habilidades e competências, a gente consegue agregar essa instituição a fim de gerar resultados em que todos ganham, tá bom? Então, assim, aquela linguagem utilizada em que a competitividade ela era acirrada, que ela era uma forma de digladiar, tá? Ela mudou para essa coisa colaborativa social, tá? A gente tem aí um entendimento da disrupção, né, disso que era competitividade e passou a ser uma competitividade colaborativa social, né, com um objetivo muito maior do que só o eu ganho, tá? Então, assim, a gente percebeu nesse contexto a partir dos anos 90 que, tá, quando é mais fácil quando todos ganham, tá? Porque, assim, sozinho a gente pode fazer muito, mas com outros a gente pode fazer muito mais. Entendeu? Então, assim, essa briga pelo espaço, ela acabou ficando aí perdida, sobretudo pela forma de trabalho que a gente tem hoje,
sobretudo por conta da internet, né? Então, assim, não tem mais briga por espaço. Aqui a gente tem que produzir, né? A gente tem as nossas metas, os nossos objetivos. Essas metas e objetivos, elas perpassam pela organização, né? Elas têm que gerar um resultado para a organização, tá? Se ela não gera esse resultado, ela é avaliada, né? E a partir disso a gente consegue, né, desenvolver um trabalho muito mais dinâmico, muito mais consciente, muito mais ecológico, tá? Gerando aí um resultado que atinge, né, o nosso ecossistema de uma forma em geral, tá bom? E só para a gente saber, o nascimento do empreendedorismo, ele teve seu berço basicamente no século XVII, a partir da Revolução Francesa, século XVII, século XVIII, né, com a abolição daqueles que eram os privilégios dos feudais, daquelas pessoas, os detentores, né, da ordem, do dinheiro, enfim, e da produtividade da cadeia de produção, e também a partir da Revolução Industrial da Grã-Bretanha, que aconteceu também no século, né, 17, 18, ok? A partir de 1945, o conceito e o termo empreendedorismo foram criados, né, pelo então economista da época e também ali um patrono, né, do capitalismo, o Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, né, um dos primeiros a considerar que as inovações tecnológicas seriam o motor para o desenvolvimento do mundo. Ele não estava errado, né? E o que a gente percebe hoje é que todo esse aparato tecnológico, né, que vem sendo desenvolvido, implementado, né, a partir do século XVII, a partir da Revolução Industrial, tá, é o que está aqui hoje. A gente, né, nas aulas anteriores, a gente teve aí um breve contexto aí dos últimos 70 anos no Brasil, tá, no mundo, na verdade, em termos de avanço na comunicação, né, no empreendedorismo, tá, na forma como as telecomunicações vieram para facilitar a nossa vida, e assim, aquilo que era feito de forma manual anteriormente, agora é feito de forma automática, né? Então, assim, exige-se hoje muito mais uma capacidade técnica do ponto de vista no uso das tecnologias para o desenvolvimento das atividades, tá, do que propriamente força física, né? É claro que muitas atividades ainda dependem, né, da ação manual, né, da força, né, enfim, mas assim, no contexto geral de evolução, de empreendedorismo, né, de avanço das telecomunicações, do avanço da tecnologia, tá, o Joseph Schumpeter, ele estava realmente certo, né, quando ele realmente considerou que as inovações tecnológicas seriam a mola propulsora para o mundo, tá? E no Brasil, a partir dos anos 90, com o advento das ferramentas de gestão para mudança no protagonismo, que era tido como empreendedorismo, mudaram. Saindo das mãos das corporações, como eu já falei lá em cima, né, anteriormente, como as organizações então elas eram tidas como detentoras do poder produtivo. E as pessoas passaram a ser atores, né, na geração de resultados para as organizações. Né? Ou seja, as organizações perceberam, elas não passaram o poder para as pessoas, mas elas entenderam que as pessoas é que eram quem produzia e gerava resultado para essas mesmas organizações. Mesmo que ela disponibilizasse toda a sua estrutura, mesmo que ela disponibilizasse toda, né, a cadeia produtiva ali, se as pessoas não fossem valorizadas nesse contexto de produtividade, tá, obviamente essas empresas elas estariam fadadas aí a não obter os resultados, né, que elas tanto querem, elas tanto desejavam. Então, assim, é muito comum a gente perceber no início dos anos, no início de todo o ano nas empresas, a apresentação das metas para aquele ano, tá bom? E é muito comum também a gente perceber nessa apresentação de metas, tá, a empresa também ali fomentando atividades empreendedoras internamente para que aquilo reflita externamente para o resultado que é necessário, né? Fomentando uma cultura colaborativa, muito mais do que uma cultura de disputa, tá bom? Então, assim, há uma disrupção, né, nesse novo modelo de empreender. Tá? Está muito mais focada, né? As empresas passaram a valorizar muito mais as habilidades do seu indivíduo, né? E a capacidade que ele tem de se relacionar com o meio para produzir os resultados, tá? do que puramente
aquelas capacidades que eram técnicas, tá bom? Então, assim, o que a gente entende aqui? É que, muitas vezes, a pessoa tem uma capacidade técnica fantástica, mas ela tem uma capacidade relacional terrível. Então, as empresas olharam para isso, né, e isso é desde os anos 90, tá? É um movimento que se percebe desde então. As empresas olharam para isso e entenderam que, olha, se elas não fomentassem um relacionamento entre os atores dentro da empresa, entre os colaboradores, funcionários, enfim, né, e todos os atores envolvidos ali nessa organização, né, sem sombra de dúvida, só com a capacidade técnica ela não geraria o resultado que se esperava, ok? Então, assim, falar de empreendedorismo no cenário atual e não fazer uma análise histórica, contextualizando e trazendo o indivíduo como ator preponderante desse conceito e definição, não faz qualquer diferença. Sobretudo no momento em que o Brasil e o mundo mudou o entendimento de que empreender é uma atividade puramente empresarial. Tá? Então, não é uma atividade puramente empresarial. Muito pelo contrário, é uma atividade que depende de mão de obra qualificada para poder, né, enfim, ter seus resultados alcançados. Tá? E quando eu falo de resultado, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de país, eu estou falando de comunidade. Tá bom? Então, assim, quando uma empresa ela consegue os seus resultados, obviamente ela está gerando emprego, renda, né, está trazendo qualidade de vida para os envolvidos e está trazendo um desenvolvimento dessas atividades de maneira muito mais relacional, tá, do que fomentando a disputa, tá, fomentando a conquista de espaços. É claro que toda empresa quer conquistar o seu espaço no mercado, a sua fatia no mercado, mas assim, ela não consegue fazer isso sem que os seus colaboradores estejam motivados, sem que seus colaboradores sejam empreendedores, tá bom? Então, assim, esse entendimento de que empreender é uma atividade estritamente empresarial já foi por terra há muito tempo, tá? Se você não entendeu isso ainda, tá? Comece a buscar entendimentos a respeito do que é o empreendedorismo, sobretudo hoje o empreendedorismo social, tá? Esse entendimento ele vem sendo modificado desde o século XVII, tá? Como eu falei lá em cima, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, né? E no Brasil, mais especificamente, vem sendo modificado desde o século XX, né? Assim, eu acho que a gente pode trazer isso agora a partir dos anos 90, enfim, tá bom? A partir desse momento, tá, a gente percebe uma preponderante mudança entre os pertencentes às organizações empresariais, né? E a partir de então, o protagonismo das empresas como empreendedoras diante das necessidades de busca, ela deixou de ser tão somente pelo financeiro, tá? Pelo resultado em si, e acabou sendo modificado para o entendimento de que o sucesso das organizações e o alcance de resultados impreterivelmente perpassa por pessoas. Logo, não há de se falar de uma organização sem pessoas e não há de falar de pessoas e não há de se falar de empreendedorismo sem falar de pessoas, né? É uma coisa que no nosso contexto atual ela é indissociável, né? Então, assim, professor, quem não é empreendedor, tá? Não faz parte desse métier, tá? Não faz parte dessa cultura que está instalada no Brasil e no mundo de uma forma geral? Não, na verdade não. Na verdade, assim, essas pessoas elas são empreendedoras. Todo mundo é empreendedor, tá? Algumas pessoas elas são empreendedoras técnicas, outras são empreendedoras subjetivas, né? Outras são empreendedoras nas suas áreas de atuação, outras são empreendedoras no seu lar, outras são empreendedoras, né, enfim, na sua comunidade. Então, assim, as pessoas sempre estão, de alguma forma, servindo, né, a outras da comunidade e assim sucessivamente, tá bom? Então, empreendedorismo não é algo inerente às organizações e não é algo inerente tão somente à cultura organizacional. Muito pelo contrário. Hoje a gente vê essa cultura do empreendedorismo muito mais fora das empresas do que dentro. Tanto é verdade que, né, como dito nas aulas anteriores, as empresas grandes elas estão assim perdendo espaço para aquelas empresas que são pequenas, né? E empresas que são pequenas hoje, eu quero dizer, por exemplo, uma MEI, que é um microempreendedor individual, é um tipo de empresa, mas que tem como protagonista ali uma única pessoa,
tá? Ou muitas vezes uma única pessoa com um único funcionário. O que essa pessoa tem é o quê? Uma ferramenta, é uma habilidade técnica, né, uma capacidade técnica desenvolvida, aprimorada e que ela gera, né, ela consegue a partir disso, tá, a partir de um computador de acesso à internet, gerar produtos, serviços, tá, e fomentar aí a necessidade de grandes empresas, ok? Então, assim, esse protagonismo, esse entendimento, né, de que as empresas são detentoras do que é o empreendedorismo, já era, tá bom? Então, assim, desassociamos, então, aquela imagem de que o empreendedorismo é voltado apenas para a atividade empresária, detida apenas pelas organizações, a qual passa atrás a pessoa como agente gerador de resultado, né? Então, assim, a gente percebe aqui que o reconhecimento e o atendimento das necessidades humanas não são apenas financeiras, mas de reconhecimento e adoção deste novo entendimento que tem feito as empresas crescerem vertiginosamente. Todo mundo já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela é uma pirâmide que tem ali a sua, enfim, estruturada as necessidades humanas, tá? E dentro dessa pirâmide, tá? A necessidade do dinheiro em si, ela se então, essas necessidades, elas passam basicamente por necessidades fisiológicas, né, necessidade de segurança, necessidade social, de estima, de autorrealização. Está nessa pirâmide que, obviamente, deve estar sendo atualizada, tá? O dinheiro não é um fator de reconhecimento, sobretudo hoje. Tá? As pessoas, elas produzem muito mais quando elas são reconhecidas por aquilo que elas fazem, quando elas têm as suas necessidades fisiológicas básicas de atenção social atendidas. As empresas se atentaram a isso e têm mudado as suas culturas organizacionais a fim de fazer com que isso seja uma realidade, né, a partir do século XX. Bom, então a adoção desse entendimento, desse novo entendimento, tem feito empresas crescerem vertiginosamente, né, mesmo no cenário de pandemia, no cenário em que muitas empresas estão fechando as portas. Um exemplo disso, tá, dessa ação, né, das empresas voltada para a qualidade de vida dos seus colaboradores, é a adoção do trabalho na modalidade home office, né, o respeito às medidas de proteção individual e coletiva. Né, as pessoas, via de regra, elas conseguem produzir mais e melhor por estarem em seus ambientes de forma segura. Né. A variável aqui é conseguir maximizar esses resultados e aumentar a produtividade a partir desses ambientes, né, ambientes seguros. Né. As pessoas estão ali com as suas famílias, tá? Elas têm um plano de trabalho muito bem definido, tá? Vamos considerar esse cenário perfeito. Tá? Ela tem um horário de produzir, tá? Mas ela pode produzir de maneira muito mais tranquila. Ela não tem que pegar ônibus para ir para o trabalho, tá? O máximo que ela tem que fazer é ligar seu computador, deixar seu celular disponível para atender as ligações, para fomentar suas reuniões, participar de reuniões, né, nessa modalidade online, né? E a partir disso, né, fomentar os resultados que são necessários às organizações. Muitas vezes essas atividades lá atrás, elas já poderiam ser feitas, já poderiam ter sido implementadas dessa forma, mas essa não é uma cultura que, né, assistida pelo empresariado brasileiro, de uma forma geral. A gente ainda tem muito aquela cultura de que, assim, tem que cumprir horário, né, bem serviço público mesmo, afinal de contas são quase 90% da população servidora pública no Distrito Federal, né. Então, assim, a gente tem aquela cultura de cumprir horário, né, na iniciativa privada, na iniciativa pública, tanto é comum que, assim, um colaborador, um funcionário tem que entrar de 8 e sair às 18, tem 2 horas de almoço, ali de meio-dia às 2, né? Normalmente tem um gestor ali que está controlando ali o ponto, tá? E garante a esse colaborador, né, a vantagem, tá, de 15 minutos de atraso, de tolerância né, no atraso dele aí durante o dia. Sabe, gente, assim, a gente precisa entender, tá, né, quanto ator nesse cenário público e privado, tá, quais são as nossas reais atribuições, quais são as nossas responsabilidades, quais são os resultados que nós precisamos gerar, e aí sim, a partir disso, assim, o cumprimento de horário ele passa a ser, não é que não é obrigatório, tá, mas ele passa a ser, na verdade, secundário, tá bom? Porque, assim, se a gente tem uma meta, se a gente tem uma meta a cumprir, se tem uma atividade a ser realizada, então, assim, o foco ele precisa estar
muito mais voltado para essa realização em si do que para o cumprimento de horário. Uma coisa é antagônica à outra, né? Ela acaba se chocando com a outra. Não obstante, a maioria a gente vê muito isso, funcionários da iniciativa pública, funcionários da iniciativa privada, assim, que deu horário, ele não quer saber, ele fecha o computador dele, pega o celular, pega seus pertences e vai embora. Tá? Enquanto a gente vê em outras empresas uma cultura muito mais colaborativa. Né? O funcionário está ali, deu o horário dele embora, mas ele ainda tem coisas para resolver, às vezes tem uma reunião para participar e ele acaba ficando lá. Isso é uma realidade, por exemplo, no ICONE. Tá? Isso acontece muito no ICONE. A gente, às vezes, se reúne, a diretoria, né, com os professores, com os colaboradores de uma forma geral, com quem está na linha de frente ali, e essas reuniões acabam sendo, assim, pegando uma dinâmica, e, assim, a gente percebe que depois, assim, estão lá todos os colaboradores, mesmo depois do horário, sabe, assim, a gente percebe com isso que esse ambiente que a gente, né, fomenta, esse ambiente que a gente está inserido, esse ambiente que a gente cria, é um ambiente, assim, muito bom de se trabalhar, é um ambiente propício à produtividade, tá bom? E a gente percebe também que quando esse colaborador ele tem uma necessidade, ele tem total tranquilidade de chegar e falar, olha, eu preciso sair mais cedo hoje, olha, amanhã talvez eu precise de uma folga. Enfim, ele consegue fazer isso porque ele também está disponível para a empresa e a empresa também, nesse contexto, ela fica disponível para o colaborador, para o funcionário de uma forma geral. Então isso é muito legal, essa reciprocidade de ação, né, entre esses atores aí, empresa, empregado, entendeu? Seja no setor público, seja no setor privado. Né? Então o conceito de empreendedorismo não está limitado somente a questões empresariais, sobretudo nessa atual conjuntura em que nós vivemos, né, uma pandemia, um processo de isolamento social, um lockdown posto, cerceamento de direitos, de todos os, né, cerceamento de direito aí que assiste a todos, né, por um período de tempo. É possível verificar pessoas buscando alternativas no mercado, na comunidade, no Estado, né, fomentando meios ou buscando meios de empreender. É muito comum a gente ver isso hoje. As pessoas têm tirado das suas gavetas, tá, esses projetos, aquelas habilidades que há muito estão ali guardadas, escondidas, porque a, a necessidade do emprego, a necessidade de atender, né, as necessidades que a gente tem de pagar contas, de comprar alimentos, enfim, né, de pagar o nosso aluguel, ela acabou sendo, tomando todo o nosso tempo. Né, e quando a gente tem algum tempo para, de repente, empreender, estudar, né, fazer coisas diferentes, a gente não quer porque a gente está extremamente cansado. Né? Então, assim, essa, infelizmente, é um cenário que a gente ainda vive. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos isso vai mudar muito, sobretudo a partir de agora, né? Ano 2020, tá? Com essa pandemia, porque eu acho que realmente essa pandemia ela veio, assim, ela tem trago muita coisa ruim, né? Tem trago muita baixa, muita perda, mas ela também vai ter, né? Se a gente conseguir de alguma forma olhar para esse momento de uma maneira macro, a gente vai perceber o tanto de oportunidades que se tem nesse meio, sobretudo para o empreendedorismo, tá bom? E, então, assim, é possível a gente verificar as pessoas de uma forma geral, que as pessoas de uma forma geral têm desenvolvido atividades empreendedoras dentro dos seus lares, né, dentro dos seus ambientes de trabalho. O serviço público, né, teve que se adaptar e desenvolver atividades, né, para fomentar as suas próprias atividades, né, e a prestação de serviços à sociedade. Tá? E a atividade empreendedora ela tem como agente principal a pessoa. Né? Então, a gente percebe nesse contexto, então, o que a gente chama de economia compartilhada. Né? É possível que, na verdade, é impossível que falemos de empreendedorismo sem colocarmos a pessoa, né, como ator principal para a realização e a conquista de objetivos nas organizações, na vida pública e na vida privada. Nesse sentido, o empreendedorismo ele tem o início, e aqui vale fazer uma ressalva de como começar a empreender. Tá? Então, assim, toda ação empreendedora ela tem um início, beleza? Muitas vezes o indivíduo ele tem as suas habilidades e capacidades já desenvolvidas
e acaba no meio de tanta informação e tanta necessidade, aquelas necessidades que nos assistem, que batem a nossa porta a todo momento, pagamento de contas, aluguel, enfim, água, luz, telefone, tá? A gente acaba não sabendo muito por onde começar, tá bom? Aqui eu quero chamar a atenção para um fator que talvez vocês não ouçam em outros cursos, tá? O empreendedorismo, né, normalmente narrado por outras pessoas, enfim, ele acaba perpassando muito mais pelo contexto histórico, né, fazendo análises muito mais, enfim, análises macros, tá? Mas assim, a gente precisa olhar para aquilo também que dá origem para uma ação empreendedora, né? O que nos capacita a ser empreendedor, né? O que eu preciso para começar a empreender? Tá? Então, assim, eu coloco como premissa do empreendedorismo, tá? Isso para todo mundo que desejar, né, adentrar esse universo. Todo mundo já é um empreendedor, mas tem aquelas pessoas que querem tornar isso um projeto, querem trazer forma para isso. Tá? Eu vi diversas pessoas fazendo isso. Tá? Eu participei, eu auxiliei diversas pessoas a fazerem isso, a trazer as suas habilidades e competências, tá? Para a gente colocá-las a termos, para a gente, a partir disso, desenvolver um documento e para dar forma àquelas vontades, aqueles sonhos, né, aquelas necessidades, talvez, tá? E a partir disso a gente realmente seguir num caminho de empreender, tá? Então, assim, eu chamo a importância aqui para elaboração do currículo, né? Tudo na nossa vida, tá? Assim, pelo menos tudo na nossa vida não. A nossa atividade profissional, ela começa a partir do currículo, né? É nele que a gente levanta todas as informações referentes às nossas capacidades, habilidades. E aqui eu considero a habilidade como um ato de movimento constante, tá? Algo que não é um fim em si mesmo, mas aquilo que pode ser aprendido a todo momento, né? Que pode ser ali, né, fomentado a todo momento. A capacidade, assim, a gente vai considerar aqui como aquilo que já está posto, aquilo que a gente já tem, tá? Aquilo que já tem uma chancela que nos garante que nós sabemos fazer alguma coisa, tá bom? Aquilo que a gente já está qualificado, né? Aquilo que nos habilita para desenvolver as nossas atividades, como, por exemplo, um curso de graduação, uma pós-graduação, ou um curso de qualificação, né? Que ao ser concluído a gente recebe um certificado, né, de conclusão atestando a nossa capacidade técnica, científica para o desempenho de atribuições, entre outras, tá bom? Então, assim, para fins didáticos, a gente vai entender a habilidade como um processo em construção e a capacidade como aquilo que já está desenvolvido, tá bom? Então, é importante que, a partir desse momento, coloquemos a síntese de nossa vida acadêmica e profissional sob perspectiva, tá bom? É isso aqui que eu faço com as pessoas, normalmente, na hora que elas vêm e falam, por exemplo, Jonatas, eu tenho um objetivo de empreender, eu sei fazer bolos, eu sei fazer chocolate, eu sei fazer bombons. E eu quero empreender, eu quero abrir realmente uma empresa e trabalhar, fomentar isso. Então a gente precisa trazer o que essa pessoa efetivamente tem, tá, de habilidades e competências, e realmente, assim, colocar em síntese, colocar a termo para a gente saber ver o melhor direcionamento. Um currículo, ele não só são informações soltas, ele traz informações referentes à vida profissional da pessoa. Ele traz ali, no seu contexto, as suas perspectivas também. É possível conhecer alguém a partir do objetivo que ele tem no currículo dele, tá bom? Então, assim, não subestimem o poder de elaborar um bom currículo, tá bom? Eu vou deixar para vocês, junto com o material, um link bem bacana sobre a importância de desenvolver o currículo e o que é um currículo vitae, um currículo comum, tá bom? Então, assim, continuando, perguntas do tipo, o que eu já estudei, o que eu já aprendi, o que eu já sei, o que eu já fiz, devem ser colocadas a termos, né, para este desenvolvimento? Então, assim, é bom que seja colocado, sim, tá? Até porque depois de colocado a termo, a gente consegue verificar os indicadores, né, que nos dão norte, né, de uma possível atividade empreendedora, né, e como ela poderá ser desenvolvida, tá bom? Porque depois de colocar isso a termo, a gente verifica os recursos materiais, os recursos financeiros, a capacidade produtiva, né, e toda a cadeia ali que vai ser necessária para realização e fomento dessa própria atividade empreendedora. Então, assim, a gente precisa de indicadores, e esses indicadores eles vêm a partir do currículo, tá bom? Então, a partir desse momento em que esse documento está muito bem elaborado e estruturado, conseguimos definir um plano de ação, né? Um plano
com os projetos e as prioridades que serão adotadas, né? Em resumo, é mais fácil entendermos naquilo que nós somos bons e, a partir disso, colocarmos essas capacidades e habilidades a termo para desenvolvermos atividades e ações empreendedoras. Tá? Não é uma questão obrigatória. Tá? Eu estou falando isso aqui muito mais no sentido de eu como administrador, como gestor de empresas, entender que o currículo é algo tão importante quanto a nossa identidade, por exemplo, tá bom? Mas não é uma questão obrigatória, tá bom? Pode ser apenas mas pode ser um norteador aí de ações, de decisões, tá bom? Então, coloque a termo, desenvolva o seu currículo e veja nele, identifique nele as suas capacidades, né, e as suas habilidades, e a partir disso, decida aí, tá, com a ajuda de alguém, de repente, a na avaliação dos indicadores que melhor, né, norteiam aí uma possível atividade empreendedora, tá bom? O empreendedorismo no Brasil também pode ser, no Brasil não, o empreendedorismo no setor público também é possível, e atualmente é comum vermos, por exemplo, professores em sala de aula, ou em suas casas, tá, em sala de aulas virtuais, tá, sem materiais para desenvolver o seu trabalho. Tá? E aí, quando eu falo de materiais, eu estou falando de computadores, celular, caneta, papel, lápis e outros, tá bom? Sobretudo os aparatos tecnológicos, né? São alguns exemplos. Nesse contexto, é perceptível verificar instituições de ensino, né, através de seus dirigentes, né, os professores, os membros, se juntarem com a comunidade para conseguir subsídios para o desenvolvimento das suas próprias atividades, né? Tanto para a escola quanto para o aluno. Então, assim, a escola está carente de recursos, o aluno está carente de recursos, sobretudo nesse momento, tá? E esses dirigentes, né, através de seus representantes, professores, diretores e outros, tá, se juntam com a comunidade geral, pais, mães, pequenos empresários, e montam, assim, fazem festas, eventos e outros tantos, tá, a fim de captar recursos para fomentar a própria necessidade da atividade educacional. Atividade essa que é obrigatória por parte do Estado, obrigatória e prioritária por parte do Estado, tá? Mas que muitas vezes, né, por condições, motivos adversos, né, ou por omissão, tá? O Estado não atende essas necessidades, tá bom? Aqui é claro observar que as pessoas exercem atividades de forma a fomentar suas próprias atividades, né, e objetivos. Eu acho que esse é o exemplo mais claro que a gente tem dentro falando de empreendedorismo no setor público. São aquelas pessoas usando, né, os seus recursos, tá, para conseguir outros recursos para fomentar suas atividades e gerar o resultado, que é uma educação de qualidade, tá, para alunos, enfim, em suas mais diversas idades e séries escolares, tá bom? Outro exemplo que a gente pode verificar também de empreendedorismo no setor público é na área de saúde, tá? Hospitais e postos de saúde não têm condição de operar, né, da forma como estão hoje, por conta da pandemia, tá? Por conta do isolamento social, por conta das comorbidades que têm assolado as pessoas, e não é só, né, a gente aqui não está falando só de Covid, tá bom? A gente está falando de outras coisas. As pessoas estão perturbadas psicologicamente, as pessoas estão com medo, as pessoas estão desenvolvendo crise e síndromes diversas, as pessoas estão com outras doenças, né, que não o Covid, mas que não podem chegar a esses hospitais porque, né, pode ser fatal, tá bom? Então, assim, não se tem material para atender essas pessoas, não se tem pessoas para atender essas outras pessoas. A própria estrutura ela está comprometida por conta desses fatores, o que inviabiliza as atividades, né? Tipo, atender um paciente. Né? O paciente chegou, precisa ser atendido, mesmo que demore muito, assim, isso hoje é quase que impossível. Tá? Nesse contexto, é muito comum a gente ver esses profissionais junto com associações privadas, comunidades, entidades privadas, tá? Em parcerias com outros profissionais, né, unidos ali para captar recursos, às vezes tirando do próprio bolso, e muitas vezes, né, nem se tem esses recursos, tá? Mas assim, o pouco que se tem é dividido, tá bom? O empreendedorismo social, tá? Para a realização de uma atividade
de um trabalho que deveria ser fomentado pelo Estado, mas que o Estado não tem braço hoje, não dá conta de desenvolver. Tá? Então, esse é mais um exemplo de um trabalho colaborativo por meio de ações de empreendedorismo social, tá? Que desempenham, assim, em que as atividades são desempenhadas, né, para salvar maior número de pessoas. Tá? As atividades tanto empreendedoras, a fim de captar recursos, quanto as atividades de atendimento em si. Tá? Então, assim, é comum a gente ver médico hoje, desculpem, é comum nós vermos médicos hoje, psicólogos, né, psiquiatras atendendo remotamente seus pacientes. É claro que já existem tecnologias para isso. Os planos de saúde já têm essas tecnologias, mas e as pessoas que não têm plano de saúde? A gente vê aí um trabalho social sendo feito por parte desses profissionais a fim de atender essas pessoas que necessitam desses atendimentos também, tá bom? Então, assim, esse é um exemplo, né, de empreendedorismo no setor público, né, de empreendedorismo social, tá? Eu falei desse empreendedorismo, desse empreendedorismo social lá atrás, quando eu falei, por exemplo, sobre os artistas, né, os cantores, por exemplo, que, né, fomentaram lives para colher alimentos, né, para colher doações de alimentos, gases e outros para poder distribuir para as próprias pessoas que estavam muitas vezes ali assistindo, né, através dos seus dispositivos eletrônicos. Tá bom? Então, o empreendedorismo social nada mais é do que a gente disponibilizar ou gerar recursos a partir daquilo que nós temos e somos. Ok? Então, assim, não é o que eu tenho tão somente, mas é o que eu tenho atrelado ao que eu sou. Né? A influência que eu tenho, a influência que eu posso ter, tá bom? Então, é isso. Tá? No setor público, a gente tem diversas ações que estão sendo fomentadas para que, né, o serviço não pare. Tá bom? E tem muita gente aí, né, vestindo a camisa nesse novo momento, né, neste momento, na verdade, né, acreditando que lá na frente a coisa toda vai mudar. Tá? Esse cenário vai mudar. Tá bom? Sob essa perspectiva, toda atividade empreendedora ela começa de alguma forma. Tá? E nesse contexto desafiador, ela poderá começar a partir da elaboração do próprio currículo, como eu venho insistindo aqui nessa fala com vocês. Tá? Sendo possível, a partir disso, avaliar as competências, direcioná-las, para projetos, né, através de indicadores que mostram o que pode ser desenvolvido e onde pode se empreender, seja numa organização privada ou pública, seja na vida privada e familiar, seja na sociedade de uma forma geral. É possível empreender, é possível utilizar o que nós temos e somos para, né, em prol desse empreendedorismo social, em prol de uma vida de qualidade coletiva, tá bom? Há uma série de entidades que apontam os caminhos que podem ser um norteador para o desenvolvimento dessas atividades empreendedoras. Uma série. Tá? A gente tem muitas entidades no Brasil, tá, que são atividades aí que fomentam o desenvolvimento empreendedor, né, a atividade empresária, tá, enfim, a abertura de empresas, de pequenas empresas, né, de MEIs, por exemplo. Tá? E essas entidades ela têm como objetivo o fomento, a geração de emprego, né, a qualificação primeiro, tá, dessas pessoas que querem adentrar a atividade empreendedora e o resultado disso é o fomento e a geração de emprego, renda, qualidade de vida, a fim de captar recursos para dentro das nossas empresas e organizações e lares, fazendo com que a economia gire de maneira mais colaborativa, aberta, competitiva, e empreendedora. Tá? Nesse contexto, tá, de muitas entidades que estão aí disponíveis, eu destaco aqui o ícone Instituto de Educação como uma entidade pioneira nesse sentido, tá, de gerar, de fomentar no outro, né, os seus melhores instintos, as suas melhores habilidades, melhorar suas habilidades, a potencializar suas capacidades, tá bom, através do ensino, da graduação, da pós-graduação, dos cursos técnicos, da qualificação profissional, enfim, dentre de consultorias, tá, de atendimentos psicopedagógicos, tá, de ajuda e assistência a pais, tá, que tem ali as suas crianças, enfim, num cenário em que, assim, a dificuldade de aprendizado é uma coisa que está posta. Então, assim, sem sombra de dúvida, tá, uma das entidades que eu destacaria aqui nesse contexto é o ícone Instituto de Educação, tá bom? Dentro do setor, dentro do ramo de educação, é uma das empresas, é uma das instituições hoje mais completas em Brasília, tá? Tanto do ponto de vista da educação, quanto do ponto de vista do
psicopedagógico, tá bom? Então, assim, saibam disso a partir de agora, tá? E, assim, nós estamos aqui de portas abertas, estamos à disposição para o que vocês precisarem, e foi um prazer, né, estar com vocês, com todos até aqui, tá bom? Até uma próxima aula, tá? Façam as atividades, essa apostila vai, né, provavelmente vai ser disponibilizada para vocês aí, então, assim, não tem porquê não desenvolver essas atividades aí de maneira muito rápida, tranquila, né, garantindo assim para você, a você o seu objetivo, né, seja ele uma gratificação a mais, seja ele um novo cargo, de repente você pode ocupar aí, né, com a pontuação adquirida através desse curso, seja, né, qual for o seu objetivo de qualificação para você mesmo, tá bom? E, enfim, eu desejo muita sorte, muito sucesso, e para o que precisarem, nós estamos aqui, tá? Com o máximo respeito. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que vocês estarão vendo esse curso, mas, enfim, tá? Que vocês tenham o melhor proveito nele. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui passar para vocês aquilo que a gente queria, né? Mudar o status quo, mudar o entendimento, ampliar o escopo aí da sua atuação, do seu entendimento, tá? Para a sua vida, para a sua empresa, para a sua comunidade de uma forma geral. Tá bom? Até mais.